Qual é o impacto do orgulho na nossa capacidade de perceber nossas próprias falhas e na forma como tratamos os outros? Como a verdadeira caridade se diferencia do ato de ajudar motivado por orgulho? E como podemos cultivar essa genuína generosidade? De que maneira podemos superar o orgulho para promover o crescimento pessoal e melhorar as nossas relações coletivas? É sobre isso que a gente vai falar hoje, na nossa live Caminhos do Evangelho da noite de hoje. A gente vai aguardar só um minutinho, né, para dar tempo pro pessoal entrar, pessoal chegar na live. Boa noite, Karen, seja bem-vinda. Boa noite, Gilda, seja bem-vinda à nossa live. A gente vai aproveitando esses breves momentos. Boa noite, dona Marcelina. A gente vai aproveitando esses breves momentos para esquecer por alguns instantes as nossas atribulações materiais, os nossos compromissos materiais, para tentar nos conectar ao Criador, à espiritualidade, né? Para que quem saiba de alguma maneira esses ensinamentos, né, aqui do Evangelho, essas reflexões, possam melhorar os nossos pensamentos e, consequentemente, as nossas atitudes, né? Boa noite, Cícero. É isso. Vamos abrir o nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos ao vivo de Uberlândia, às 8 horas da noite. Capítulo 10, item 9 e 10. O capítulo 10, bem-aventurados os que são misericordiosos. Item 9 e 10, o argueiro e a trave no olho. Então vamos iniciar a nossa leitura, para quem quiser acompanhar pelo Evangelho. Capítulo 10, item 9, tá? O argueiro e a trave no olho. Aí a gente tem percebido, né? Semana passada a gente fez a live sobre o Evangelho, mas com um resumo. Boa noite, pai, boa noite, mãe, sejam bem-vindos à nossa live. Então, a semana passada a gente fez um resumo, né? A gente tentou simplificar, né? Procurar alguns sinônimos para algumas palavras, né? Que são de difícil compreensão para a gente. E a gente vai tentar seguir essa mesma linha de raciocínio. Claro que com o texto original próximo, né? Para a gente poder estar falando no resumo, mas também do texto original, para que a gente não perca a essência, né? Daquilo que o Evangelho nos traz. E aqui no item 9 a gente começa a nossa leitura a partir desse nosso texto simplificado. É uma leitura de São Mateus, né? Capítulo 7, versículo 3 a 5. São Mateus diz-nos o seguinte: como vocês podem notar um pequeno cisco no olho do outro quando não percebem uma tábua no próprio olho? E aqui eu estou tentando trazer esse sinônimo porque a trave, o argueiro, né? A trave é uma grande madeira, o argueiro é um cisco, é um fiapinho de madeira. Então aqui ele diz sobre isso. A gente consegue ver um cisco no olho do outro, não consegue ver uma trave, né? Uma tábua dentro do nosso próprio olho. Então aqui ele fala: como é que vocês conseguem notar um pequeno cisco no olho do outro quando não percebem uma tábua dentro do próprio olho? Ou como vocês podem dizer ao outro: deixe-me tirar esse cisco do seu olho,
quando vocês mesmos têm algo muito maior nos seus. Hipócritas, cuidem primeiro de remover essa tábua no seu próprio olho, e só depois vejam como podem ajudar a tirar o pequeno cisco do olho do outro. E é interessante porque aqui na versão original ele diz sobre isso. Hipócritas, tirai a trave do vosso olho, e depois então vede como podereis tirar o argueiro do olho do vosso irmão. Ou seja, primeiro a gente tem que preocupar com aquele único indivíduo que a gente está conseguindo moldar aqui na Terra, que somos nós mesmos, né? Em seguida, quem sabe a gente possa conseguir auxiliar o nosso irmão a tentar tirar esse cisco do próprio olho. E aqui eu vou fazer um ponto de reflexão, né? Eu vou tentar ilustrar esse parágrafo com uma historinha, né? Que é o caso da mulher que reparava nos lençóis da vizinha. Eu não sei se você já escutou essa história, né? Da mulher que reparava nos lençóis estendidos no quintal da vizinha. Então, se você já escutou, não tem problema, você vai escutar de novo, né? Até porque a gente aprende por repetição aqui na Terra. Então, se você não escutou, vai ser novidade. Mas esse caso é o seguinte. Uma mulher, ela sempre observava no quintal da vizinha tudo que ela fazia, né? E sempre é uma observação ácida, uma observação que estava colocando defeito, que estava exaltando falha, procurando erro ali na vizinha. Então, de repente, ela descobriu um erro da vizinha. A vizinha não lavava direito os lençóis. A vizinha estendia aqueles lençóis no varal, eram lençóis brancos, mas eles nunca estavam brancos. Eles sempre estavam com alguma sujeira, estavam encardidos, estavam manchados. E todos os dias, no café da manhã, ela sentava-se com seu marido, ali na cozinha, né? Para poderem tomar o seu café. E ela já começava com suas indagações sobre a vizinha. Ah, você viu? Que lençóis horríveis, como é que ela tem coragem de pendurar, de pôr para secar aqueles lençóis sujos, manchados, encardidos daquela maneira, os lençóis são brancos, estão amarelados, como é que ela pode fazer isso? É uma vizinha muito desleixada com sua casa, com suas roupas. Deus me livre daquela vizinha. E o marido sempre escutando, né? Aquela fala sempre ácida, sempre procurando o erro da vizinha e sem nada falar. Então sempre se repetia aquele mesmo episódio, os dois sentados, ela falando mal da vizinha, principalmente quando a vizinha colocava roupa no varal. Aquela roupa está toda encardida, como é que coloca daquela maneira? Não adianta nada secar a roupa, né? Já que ela ainda está suja, ela tem que voltar e lavar corretamente, aquela coisa. Então um dia, quando a mulher levanta-se para tomar o café com o marido, ela percebe que os lençóis estão brancos. E aí ela, assustada, espantada, comenta com o marido: ah, agora finalmente aquela vizinha resolveu usar de verdade a água que tem na casa dela, porque ela lá lavou o lençol direitinho, o lençol está branco, finalmente, os lençóis estão todos brancos. E o marido diz para ela o seguinte: na verdade a única mudança que teve aqui hoje foi que ontem à noite, enquanto você dormia, eu lavei a janela da nossa cozinha. Quer dizer, a janela estava tão manchada, suja, empoeirada, né, que estava impedindo ela de ver de fato que as vizinhas estavam com os lençóis limpos. Mas pela ótica dela, através daquela janela engordurada, suja, encardida, empoeirada, os lençóis estavam sujos, as roupas estavam sujas. Então, quer dizer, ela não conseguia ver o cisco, que era talvez a sujeira do vizinho, mas através daquela tábua do argueiro, né, a trave do argueiro, através daquela trave em seus olhos, ela preferia procurar cada vez mais e mais defeitos na vizinha, sem considerar que talvez o defeito estava nela, na janela dela que estava suja, né? Então, com a instrução: como é que vedes um argueiro no olho do vosso irmão, quando não vedes uma trave no vosso olho? Jesus nos deixa claro, né, através dessa passagem de São Mateus, que antes de criticar ou enumerar os episódios de falhas do nosso irmão, do nosso vizinho, amigo, parente, seja lá de quem estejamos julgando, é preciso analisar a nossa própria conduta. E isso nem é uma questão de moralismo, não.
Não é uma questão de querer ser bem, querer ser moralista. É um pouco a mais, né? Eu escrevo aqui na reflexão que é uma questão de aliviar dores e atribulações que vemos nos outros, mas que na verdade estão na gente. Observe que os lençóis da vizinha estavam limpos. Era a janela que estava suja. Isso significa que os lençóis da casa ao lado chamavam a atenção. Mas tudo o que estava do lado de fora estava sofrendo a mesma influência entre o que era e o que apresentava ser. E por causa de quê? Por causa de que a janela estava suja, estava encardida, estava embaçada, estava impedindo ela de ver as coisas como elas são. E por que eu faço questão de fazer essa reflexão? Porque às vezes não é o ato do nosso coleguinha, do nosso amigo que está do lado aqui que está errado. Às vezes é a nossa maneira de enxergar o ato dele através das nossas janelas que estão sujas, que estão impedindo que a gente realmente entenda o que é que ele está fazendo. Que enaltece falhas que não existem, que potencializa erros que nunca existiram. Mas a partir da maneira que a gente olha, que a gente julga, que a gente critica, está embaçado, né? E o que acontece quando está embaçado? Destoa o que é e o que realmente apresenta ser, né? Por isso da necessidade da gente perceber o quanto é importante essa leitura da trave e o argueiro no olho. Então essa foi o item 9, agora a gente prossegue aqui no item 10 aqui, né? Para quem está chegando agora, capítulo 10, item 9 e 10. Eu queria aproveitar aqui para agradecer, né, a participação de todo mundo que tem entrado aqui, né, na quinta-feira, ao vivo, às 8 da noite, acompanhado aqui o nosso estudo do Evangelho. Vocês podem fazer comentário, pode fazer sugestão, pode ficar à vontade aqui, que isso aqui, afinal de contas, é uma reflexão, é um estudo em conjunto que a gente tenta promover, né? Então a gente continua a nossa leitura aqui. Uma das grandes bobagens que as pessoas fazem é perceber os erros dos outros antes de enxergar os próprios erros. Para conseguir se avaliar de verdade, para que a gente consiga se avaliar, seria necessário que a pessoa pudesse se ver por dentro como se olha no espelho. Como se pudesse se colocar fora de si mesma e se ver como uma outra pessoa. Ou seja, como se você estivesse vendo você de fora, né? Por uma perspectiva que outra pessoa te veja. E aí nessa situação você se pergunta: o que eu pensaria se visse alguém fazendo o que eu faço? Sem dúvida, é o orgulho que faz com que as pessoas escondam de si mesmas seus defeitos, principalmente os defeitos de caráter. O orgulho às vezes não nos impede. O orgulho é uma sujeira dessa janela. O orgulho é uma das principais causas dos defeitos que carregamos, porque ele impede que a gente enxergue que é um defeito. E se a gente não sabe que é um defeito, se a gente faz questão de não saber que é um defeito, como é que a gente vai corrigir um erro que não existe, né? Então o orgulho, ele entra aí forte na concepção de impedir que a reforma íntima seja feita. Porque não dá para reformar algo que para nós está funcionando, está adequado. Entende? Então todas as vezes que o orgulho tentar manipular essa imagem que temos do outro e nossa, é preciso que a gente faça esse exercício que nos diz o Evangelho. Vamos sair fora de nós, vamos nos olhar por fora e vamos pensar: o que é que as pessoas diriam, né, sobre isso que eu estou vendo? Porque às vezes de dentro a gente não consegue ter essa percepção. O orgulho não deixa. Para nós, com as vistas embaçadas pelo orgulho, está tudo certo. Tudo que fazemos está bom, está bem. Somos anjos, somos santos encarnados aqui na Terra, né? E não é bem assim. Sempre temos espaço para melhora. E esse espaço para melhora só vem quando a gente entende que é preciso melhorar, que tem algo a ser melhorado. E o orgulho, infelizmente, nos tampa, é um ponto cego, né? Nos tampa a visão disso que a gente tem que melhorar.
É muito difícil convencer, né? Nem só convencer, vamos falar vencer. É muito difícil vencer uma fraqueza moral. O que seria uma fraqueza moral? Nesse caso aqui a gente pode mencionar a preguiça, né? Existe uma linha tênue que separa a preguiça de um monte de outras condições que nos deixam apáticos, desmotivados, desanimados, né? Então não é sempre preguiça, tem um monte de outras circunstâncias que nos deixam assim também, tristes, apáticos, desanimados. Mas vamos falar aqui sobre a preguiça nesse caso, né? Se a gente não levantar do sofá e lavar a louça não vai lavar por si só. Então observe o esforço que a gente tem que ter para nos levantar do sofá e agir com a vida. Às vezes a gente está ali sentado, não está querendo saber de nada, está querendo descansar, está com as pernas para cima, mas tem essa necessidade de agir com a vida. E é difícil para a gente fazer esse movimento, de levantar e ir atrás da responsabilidade. Afinal de contas, está cômodo ali, está sentado, está descansando, está tudo bem, né? Agora vejamos, muitas das vezes a gente não consegue levantar desse sofá, mas consegue cutucar o colega que está sentado do lado. Por que você não levanta e vai lavar a louça? E então ele nos diz, mas eu estou muito cansado. Imagine que hoje mesmo eu fiz isso, eu fiz aquilo outro. E a nossa resposta vai ser sempre diminuindo aquele esforço alheio, aquele cansaço alheio. A gente vai falar, você é cansado? Mas como assim? Você não fez nada? Imagine eu, que eu fiz muito mais do que você. Eu sim estou cansado. Tá. Essa história não é sobre levantar do sofá para ir lavar a louça, tá? Ela é só uma ilustração. É sobre tudo aquilo que a gente reconhece que é difícil para a gente fazer, vencer, enfrentar, e a gente não enfrenta. E a gente não enfrenta porque a gente enumera uma lista enorme de razões que justificam a gente não enfrentar. Mas em contrapartida, a gente tem condições de enumerar outra lista maior ainda de como é fácil para o outro fazer aquilo que a gente está evitando fazer há tanto tempo, né? Então é basicamente sobre isso. E a gente continua aqui a nossa leitura. Nossa leitura no item 10. Semelhante insensatez é essencialmente contrária à caridade, porquanto a verdadeira caridade é modesta, é simples, é indulgente. Caridade orgulhosa é um contrassenso, visto que esses dois sentimentos se neutralizam um ao outro. Ou seja, essa atitude ela vai totalmente contra o princípio da caridade. Porque a verdadeira caridade é modesta, simples e compreensiva. A ideia de uma caridade orgulhosa não faz nenhum sentido. Por quê? Porque esses dois sentimentos se cancelam. Não tem como ter uma caridade orgulhosa. A caridade é fazer o bem por ver bem, né? E você sabe por que eu achei muito interessante ele apontar aqui nesse momento sobre a caridade? Porque a indulgência é um traço característico de quem é caridoso. A indulgência é um traço característico de quem é caridoso. Por quê? Porque quando somos indulgentes, nós nos colocamos na condição de levantar não somente agravantes sobre as atitudes do próximo, mas também atenuantes. Isto é, na melhor das hipóteses, tentar ser parcial o suficiente para destacar as qualidades que vão além da perturbação que momentaneamente o cidadão está te causando, né? Boa noite, meu amigo Aloysio. Seja bem-vindo à nossa live Caminhos do Evangelho da noite de hoje. Então, vejamos. Na melhor das hipóteses, quando a gente é indulgente, o que a gente faz? A gente tenta destacar algumas qualidades que momentaneamente a gente esquece daquele cidadão, daquele irmão que está ali nos atrapalhando, nos causando transtorno naquele momento, né? E ainda mais, a gente passa a considerar fatores que para nós são normais, mas para o outro talvez não seja. Como, por exemplo, quem sabe o sujeito age daquela maneira que você julga errada, porque não teve a educação que você teve, as oportunidades espirituais que lhes foram apresentadas, o suporte, a compreensão, quem sabe a história dele
foi completamente diferente da sua história e por isso agora seus atos também são completamente dos seus, não é? E a gente não fala isso no sentido de passar pano pro erro alheio, não é isso. Todos nós temos que conduzir os nossos erros de maneira que eles vão virar virtudes. Nós temos que converter vícios em virtudes. Então a gente fala isso aqui no sentido de nos colocar na condição de incapazes de julgar o erro alheio, de quem quer que seja em qualquer circunstância. A gente tem que se colocar na condição que é incapaz de julgar o erro alheio, porque a gente não tem informações suficientes para isso, mesmo que tenha, só temos informações dessa reencarnação. Não sabemos o que aconteceu em reencarnações regressas, não é? Então deixemos isso a cargo do Criador, né? Que esse julgamento seja feito através da lei de causa e efeito, através da justiça divina, e não através da nossa parcial e limitada justiça, né? Então a gente continua aqui a nossa leitura, e ele diz o seguinte: com efeito, como poderá um homem bastante presunçoso para acreditar na importância da sua personalidade e na supremacia das suas qualidades, possuir ao mesmo tempo abnegação bastante para ressaltar em outrem o bem que o eclipsaria, em vez do mal que o exalçaria? Então, assim, a gente é tão presunçoso, aqui ele diz assim, o homem é tão presunçoso que ele não pode acreditar que alguém, né, tenha qualidades maiores do que ele, porque ele vai se sentir menor, eclipsaria, ou seja, passaria essa pessoa na frente dela e apagaria o seu brilho. Ele não consegue entender isso por causa do orgulho, né? Na verdade, como pode alguém muito convencido de sua própria importância e superioridade, ou seja, alguém orgulhoso, ter ao mesmo tempo a generosidade para destacar as qualidades positivas nos outros? Qualidades estas que poderiam ofuscá-lo, em vez de focar nos defeitos que o fariam parecer melhor. Então, é um efeito que se faz, né, no sentido de que se eu destaco a qualidade alheia, eu me coloco rebaixado, porque às vezes eu não tenho aquelas qualidades. No entanto, quando eu falo dos defeitos alheios, eu estou fazendo uma propaganda de mim, porque talvez eu não tenha aqueles defeitos, ou esses defeitos não são tão aparentes como está no próximo. Então eu me coloco automaticamente, naturalmente melhor do que o próximo. Isso que faz com a gente é o orgulho, que é algo que a gente tem que tentar exterminar a todo custo, ou pelo menos diminuir, né? É por isso que o orgulho, sendo a origem de muitos defeitos, também impede o surgimento de muitas qualidades boas. O orgulho está por trás e motiva quase tudo o que as pessoas fazem. É por essa razão que Jesus se dedicou tanto a lutar contra ele, vendo-o como o maior obstáculo para o avanço. A gente vai refletir aqui sobre uma situação seguinte: a gente tem uma dificuldade enorme em reconhecer os méritos alheios, as qualidades alheias. Quer ver só como isso é verdade? Vamos pegar o sentido seguinte, um cenário, vamos pegar ali uma escola, um trabalho, ou então na família, quem sabe, né? Quando tem uma roda de conversa paralela, vamos dizer assim, conversas não oficiais, né? Sabe, quando a turma está reunida conversando fiado? É isso. Então pega ali aquela conversa fiada da turma ali. Nessas horas que a gente pega esse tipo de conversas, é mais fácil perceber que estão falando bem ou mal de alguém. O que acontece mais? A gente chega assim, a família está reunida ali, na festinha reunida, está falando bem ou está falando mal de alguém, né? O que é mais comum? E mesmo que não estejam falando sobre ninguém, já percebeu que mencionar um defeito que seja é pólvora pura nesses ambientes? É pólvora pura. Do nada alguém solta mas como o fulano é preguiçoso, viu? Só porque ele não fez aquilo. Nossa, como ele é bobo, ele não aproveitou aquela oportunidade. Ou então, como ele é covarde, deixou de fazer tal coisa, por quê? Porque teve medo. Então você vê que
vai para frente o assunto, né? Ali já começa a desenterrar e potencializar quantos outros defeitos que existem no infeliz do fulano ali, o alvo, né, do momento. E é muito ruim a gente pensar sobre isso, né? A Gisele está dizendo que é mal, né? Porque infelizmente é o mais comum, mas é muito ruim, a gente tem que virar esse efeito. Porque nesse momento é um momento que a gente tem que tentar apaziguar ou quem sabe se abster de exaltar essas maledicências, né, que estão acontecendo naquele momento com aquele fulano que a gente está falando. Afinal de contas, será que ele só tem defeito? Né? Será que ele não tem qualidades? Então a gente tem o nosso dever, né, enquanto indulgentes. Acredito que minha mãe ainda está aqui vendo a live. A minha mãe, ela sempre fala sobre a indulgência, né? A minha mãe, ela tem um marido, meu pai, e 3 filhos homens. Juntos 4, coitada, né? E às vezes uma falação de um e fala do outro, e fala do outro, e minha mãe fala, meus filhos, olha a indulgência. E é verdade, é preciso ter indulgência, a gente não é de ferro, né? Às vezes o outro escapa assim, fala mal de um, fala mal de outro, mas é preciso ter indulgência. Porque é esse movimento que vai diminuir o nosso orgulho e vai aumentar a nossa humildade. É a partir daí que a gente vai fazer por onde valer a verdadeira caridade, sendo indulgentes, né? A Karen está dizendo, coitada mesmo. Karen, você não sabe da missa 1/3. É puxado pro lado dela. Eu não sei o que ela fez em outra encarnação, mas é puxado. É 4 homens, coitado. E continuamos aqui, e agora a gente já parte, né, para conclusão, para a gente tentar concluir. A minha ideia seria essa live ter 30 minutos, estou vendo que não vai dar certo, porque já estamos perto dos 30, mas vamos concluir o seguinte. Jesus se dedicou muito em combater o orgulho. Várias das passagens ele nos mostra que maior será aquele que se diminui. Isso é muito claro para todo mundo que tem acesso ao Evangelho, ao Cristo, às obras, às passagens do Cristo, que envolvem Jesus Cristo. Isso porque a mensagem dele é muito clara no sentido de colocar o orgulho como pai de todos os vícios. E por que o orgulho é o pai de todos os vícios? Porque ele nos aproxima do ego e nos distancia de várias virtudes necessárias para o desenvolvimento moral. Entre elas, claro, a principal é a humildade. O orgulho nos distancia da humildade. A humildade nos coloca na condição de incapazes de julgar o erro alheio. Nos faz reconhecer as próprias falhas, nos permitindo assim procurar meios de combatê-la e não de enaltecê-las. A humildade nos leva à prática da indulgência e da caridade, criando a necessidade espontânea de fazer o bem e repelir o mal. Então não tem ninguém forçando ninguém a nada. Estamos falando de livre-arbítrio. Estamos falando de um momento que a consciência se expande e entende que espontaneamente é preciso fazer o bem e abster-se e repelir o mal, né? E claro, a gente fala sobre isso, sobre as nossas próprias atitudes, sobre os nossos pensamentos e atitudes. Boa noite, Edilberto. Seja bem-vindo à nossa live. Porque quando a gente tenta fazer esse movimento com o próximo, a gente cai exatamente para onde essa leitura está tentando nos trazer, a trave e o argueiro no olho. A gente vai tentar tirar um cisco do olho do outro, sem perceber a trave que está dentro do nosso próprio olho, né? Afinal de contas, como nos disse André Luiz, através da psicografia de Chico, o mal não merece comentário em tempo algum. Então, é muito interessante, e eu sou fã da espiritualidade superior por conta da objetividade desses ensinamentos. A gente talvez não percebe, através de uma frase como essa, com poucas palavras, mas com ensinamentos enormes. O mal não merece comentário em tempo algum. Isso significa que todas as vezes que a gente comentar, pensar, fazer o mal, a gente está enaltecendo algo que nem deveria existir. A gente está dando palco. Tudo aquilo tem a importância que a gente dá. Nesse momento que falamos do mal, que pensamos do mal,
estamos dando palco, estamos enaltecendo, estamos vangloriando, estamos dando atenção para algo que não deveria existir. Que quanto menos atenção a gente der, melhor, né? E eu acho que é isso, né? Esse foi o nosso Caminhos do Evangelho da noite de hoje, na nossa quinta-feira do estudo do Evangelho. Agora eu já parto aqui para os agradecimentos, né? Agradecendo a espiritualidade que nos ampara, que protege, que patrocina esses nossos pequenos momentos, né, de interação, de estudo, de reflexões com o Evangelho. Agradecemos a todos que estão aqui acompanhando, aos que estão acompanhando desde o início, aos que pegaram da metade para frente, aos que vão assistir gravado no YouTube, aos que vão assistir os nossos cortes que a gente faz e coloca durante a semana, né? Muito obrigado a todos pela presença, pela atenção, pela oportunidade de a gente estar aqui juntos refletindo sobre o Evangelho, né? Eu não sei nem da onde a maioria de vocês são, né? Eu estou aqui em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, mas sei que tem gente de muitas outras cidades aqui, e é interessante, né? Como que esse Evangelho nos liga nesse momento, independente de onde você estiver, da cidade que você estiver, nesse momento a gente está aqui junto, né? Buscando o mesmo ideal, buscando através do Evangelho do Cristo modificar os nossos pensamentos e assim as nossas atitudes serem melhores do que ontem foram, né? O Cícero está dizendo que é de Patos de Minas, está perto aqui, Minas Gerais também, né? A Gisele é de São Paulo, né? A Karen é do Acre, mas ela está por enquanto em Três Marias, né, Karen? O Edilberto é de Tupaciguara, pertinho da gente aqui também. Ó, o pessoal tá até perto aqui, ó. Monte Carmelo. A Morgana, né? Monte Carmelo. O pessoal tá perto aqui, não tá muito longe, não. Mas é isso, gente. Graças a Deus a gente conseguiu concluir mais esse nosso estudo da Marcelina de Araxá. Nós é tudo mineiro aqui hoje. Patrocínio, a Renata. Só deu mineiro aqui hoje. Só tá a Gisele, eu acho, de fora aí, ué. E é isso, a gente consegue terminar o nosso estudo aqui, agradecendo a todos, a espiritualidade que está aqui nos assistindo. Fiquemos todos em paz com amor e amor em Jesus. E até a próxima, se Deus quiser e se Ele permitir.